Olá, irmão, a graça e a paz. Samuel teve autorização de Deus para subir dos mundos dos mortos e atender o rebelde Saul por meio daquela feiticeira? Ou era um demônio enganando Saul? O que você acha? Vamos investigar? Porque a nossa obrigação é investigar. Vamos à palavra. Amado, aqui estamos como sempre. A palavra é a palavra, não é o que eu digo. O que eu digo não tem relevância. Samuel verdadeiramente teve autorização de Deus para subir do mundo dos mortos, entrar no mundo dos vivos, para atender o rebelde Saul por meio da feiticeira? Isso é grave. Vamos ler aqui o texto e vamos ver o que o texto vai nos dizer, vai nos apresentar, e depois a gente vai em outros livros para a gente, por meio da palavra, para a gente descobrir se aquele que deixa o mundo dos vivos, se ele tem autorização para voltar e falar com as pessoas vivas que aqui estão. Beleza? Vamos ler aqui o texto. 1 Samuel 28. Saul consulta um médium, uma feiticeira, uma bruxa. Naqueles dias, os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, a fim de lutar contra Israel. E Aquis disse a Davi: Tu e os que te seguem virão lutar comigo. Davi respondeu a Aquis: Tu verás o que teu servo é capaz de fazer. E Aquis disse a Davi: Por isso te colocarei para sempre como meu guarda pessoal. 3. Samuel já havia morrido, e todo Israel havia chorado por ele, e sepultaram-no em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado os que consultavam os mortos e os adivinhos. Então aqui, versículo 3, parte B, Saul aqui ainda tinha um relacionamento com Deus. Ele ainda andava com Deus. Então o texto está dizendo que ele havia expulsado esses bruxos, que são bruxos, feiticeiros. Ele não queria essa galera que manchava o reino dele e a terra de Israel onde ele reinava. Ele não quis, então ele expulsou. Aqui ele andava com Deus. Vamos continuar. 4. Os filisteus ajuntaram-se e vieram acampar em Sunem. Saul ajuntou também todo Israel e acamparam em Gilboa. Vamos lá. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e apavorou-se. Saul consultou o Senhor, mas esse não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: Procurai uma mulher que consulte os mortos, para que eu vá consultá-la. E seus servos lhe disseram: Há uma em Endor. Então aqui, versículo 7, você vê claramente que ele está desviado. Porque Deus já havia rejeitado ele. Você que está na igreja há muito tempo, você sabe muito bem que Deus deu um rei a Israel na sua ira e tirou no furor. E aqui você vê que por que Saul reinou, foi o primeiro rei de Israel. É porque ele era um cara com caráter elevado, era um cara experimentado na guerra, era um cara com uma sabedoria acima da média, era verdadeiramente um cara extremamente obediente à palavra de Deus, curvado diante da palavra de Deus, da Torá? Não. Saul, o povo escolheu, rejeitou Deus, porque o povo, tem vídeo no canal falando sobre isso, o povo queria imitar as nações, porque as nações tinham reis,
Em 1 Samuel capítulo 8, a partir do versículo 10, Deus explica o que os reis iriam fazer com os filhos, netos, pais, mães, iam humilhá-los, escravizá-los. E aí Deus fala a Samuel, dá a eles um rei. Eles não estão rejeitando você, mas a mim. Então, este rei veio a ser Saul. Ele tinha qualidades para ser rei? Não. Ele tinha qualificações espirituais, morais para ser rei? Não. Tá, então por que colocaram ele como rei? Por causa da aparência. Abre aspas. É semelhante hoje às empresas, né? Você vai numa entrevista, claramente você vê que a pessoa que está do outro lado não tem competência para executar aquela função. Porque se você vai contratar uma pessoa para alavancar, para te ajudar a desenvolver cada vez mais a sua empresa, para que ela possa crescer, o que você está procurando? Um modelo ou uma pessoa competente? Está procurando uma pessoa competente, que atenda às necessidades daquele departamento que você precisa. Você não está procurando um modelo, está procurando uma pessoa competente. Então tem uma diferença entre a plataforma da beleza e a plataforma da competência. Fecha-se aspas. Mas os imbecis que estão à frente dos RHs das empresas não entendem isto, são idiotas. Então aqui você vê que há mais de 3.000 anos atrás, a aparência ela é muito importante. Então Saul era o mais alto da sua tribo e o mais belo. Foi colocado rei. E aí fez o que fez e Deus o rejeitou. 8. Então Saul se disfarçou, aqui ó, um ator, um hipócrita. Um cara sem caráter, um cara sem moral, um cara que não respeita nada e não respeita ninguém. Por isso foi rejeitado por Deus. O texto nos ensina a viver. Vestindo outras roupas. E foi com 2 homens. E chegaram de noite à casa da mulher. Saul lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Eu te convido a você pesquisar sobre o que é necromancia, que aí você também vai exercitar a sua mente, beleza? Vamos continuar aqui no 9. A mulher respondeu, preste atenção aqui, tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os que consultam os mortos e os adivinhos. Então, por que me preparas umas ciladas contra mim para me fazer morrer? Aqui, o versículo 9, era quando ele profetizava, porque Saul chegou a profetizar. Era quando, no início, ele estava obedecendo a Deus. Mas ele não tinha qualificações necessárias para comandar. Ele não tinha talento, não tinha dom, não tinha ética, não tinha moral para guiar pessoas, para comandar uma nação. Este poder, esta autoridade, esta ousadia, essa dádiva de comandar, de guiar, não foi dada a ele. Então aqui você vê no versículo 9 que aqui ele não anda mais com Deus. Não há mais relacionamento entre Saul e Deus. Deus rejeitou-o por meio da boca de Samuel quando ele se recusou a matar Ameleque, lembra? Que Deus mandou ele entrar numa cidade e passar fogo em Ameleque, que ele se recusou, ali ele foi rejeitado. Lembra que ele poupou o rei e poupou os animais belíssimos, lembra? Então aqui no versículo 9 não tem relacionamento. Aqui quem comanda ele já é o diabo. Abre aspas, dentro dos Estados Unidos muito se vê, talvez você já deve ter ouvido, que acabou se espalhando também aqui para o país, para o Brasil, América do Sul. Ah, ele é de espírito livre, ela é de espírito livre. Isso não existe, espírito livre. Você tem poder para fazer um vis-a-vis com o diabo? Você tem poder? Você tem poder? Se você não serve a Deus, se você rejeita Deus, o diabo te pega e reina sobre você. E acabou. Foi o que aconteceu com Saul. 10. Porém,
Fecha esse aspas. Porém, Saul jurou-lhe pelo Senhor, dizendo: assim como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. 11. A mulher então perguntou: a quem queres que eu faça subir? Ele respondeu: faze-me subir Samuel. Olha aqui. Olha esse texto aqui. Saul fala à mulher. A mulher pergunta a ele: a quem queres que eu faça subir do mundo dos mortos? E ele responde: faze-me subir Samuel. Peraí, calma aí. Calma aí. Essa feiticeira aqui, ela é serva de Satanás. Satanás comanda a vida dela. Satanás não comanda, nunca comandou a vida do profeta Samuel. Quem comandava a vida neste mundo dos homens, no mundo onde nós estamos, o mundo dos vivos, quem comandava a vida deste profeta aqui era Deus. Ele é servo de Deus. Que papo furado é esse de que uma feiticeira, uma mulher endemoniada, serva do diabo, tem autoridade para invadir o paraíso que ficava aqui embaixo? Que todos desciam. Isso é até um vídeo interessante que nós temos que falar. Depois que Jesus se entrega, é morto e ressuscita, ele desce também. E ele prega lá embaixo aos que estavam cativos. E leva o paraíso para cima. Então, os seres humanos que morrem hoje em Deus, em Cristo, eles não descem mais, eles sobem. Mas isso é um assunto para outros vídeos. Então aqui você já encontra um problema no texto. Aqui tem dois indivíduos que não tem nada a ver com Deus. São dois indivíduos comandados pelo diabo. Saul e a bruxa. 12. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Então o rei lhe disse: não temas, o que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um espírito que vem subindo do chão. Um espírito. Que espírito é esse? Vejo um espírito que vem subindo do chão. Que espírito é esse? É necessário entender que não há relacionamento em quem foi levado para o paraíso e quem foi levado para o Gênesis. Há um abismo no meio, não há relacionamento. Que espírito é esse? Ela não fala. Ele lhe perguntou: qual é a sua aparência? Ela disse: vem subindo um ancião coberto com uma capa. Saul percebeu que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Olha aqui, cara. Como é que Satanás engana? Olha como é que Satanás verdadeiramente engana. Aqui, ó. Ele lhe perguntou: qual é a sua aparência? Ela disse: vem subindo o ancião coberto com uma capa. Saul percebeu que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto. Então aqui você vê claramente que Samuel se prostra diante de um demônio usando a aparência do profeta Samuel. Isso é um demônio. Não é Samuel. Os demônios, eles têm esse poder. E isso vai aparecer muito nos dias atuais, no final dos tempos onde nós estamos. Então Samuel disse a Saul: por que me perturbas? Um demônio falando. Então o demônio, o texto está dizendo, isso aqui, o texto, ele está nos passando, nos mostrando, externalizando o que aconteceu entre o diálogo entre a bruxa e Samuel e Satanás. Ele só está relatando. A Bíblia não está afirmando que era Samuel. Isso aqui é o cenário onde eles estavam e a Bíblia está relatando. Então Samuel disse a Saul: por que me perturbas, fazendo-me subir? Saul respondeu:
Estou muito angustiado, pois os filisteus lutam contra mim e Deus se afastou de mim e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me digas o que devo fazer. Então Samuel disse: Por que me perguntas se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo? É o demônio falando a Saul. O Senhor te fez como tinha dito por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou a Davi, o teu próximo. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste ao Senhor e não executaste o furor da sua ira com Ameleque. Tá aqui, Ameleque. Contigo o Senhor também entregará Israel na mão dos filisteus amanhã. Tu e teus filhos estareis comigo. Ou seja, quem está falando aqui não é Samuel. Isso é um espírito maligno. E o Senhor entregará o acampamento de Israel na mão dos filisteus. Se Saul estará verdadeiramente com esse espírito aqui, eu não sei, eu não posso afirmar quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Eu não tenho esse poder. Eu não vou afirmar isso. O que eu sei é que se Saul e seus filhos estão no inferno, eu não sei. Mas o demônio está falando aqui. Agora, e o Senhor entregará o acampamento de Israel na mão dos filisteus. Está aqui. O demônio está falando. 20. Imediatamente Saul caiu estendido no chão, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e perdeu as forças, pois não havia comido nada o dia inteiro e a noite inteira. Então a mulher se aproximou de Saul e, vendo-o tão perturbado, disse-lhe: A tua serva te obedeceu, arrisquei a vida e atendi ao que pediste. Agora ouve também as palavras da tua serva, que permite que eu te sirva um pouco de comida. Come, para que tenhas forças quando fores pelo teu caminho. Porém, ele não aceitou, dizendo: Não comerei. Chega aqui. Aqui eu li para você o que o texto relata. O texto não está dizendo, a Bíblia não está dizendo que era Samuel, o profeta Samuel. A Bíblia está relatando o que aconteceu ali. Uma bruxa vai ter poder de trazer o profeta Samuel, tirar o profeta Samuel do seio de Abraão? É sério? Ela vai ter esse poder? O que a Bíblia Sagrada nos fala sobre isto? O que a Bíblia diz? Vamos lá no livro de Lucas 16. Vamos lá. Eu quero ler para você essa parábola aqui de Dives e o mendigo Lázaro. Dives, traduzindo do latim para o português, significa homem rico. Então o Dives é homem rico. Para você que dá muita importância à riqueza, toma cuidado. Toma cuidado. Não estou dizendo que eu sou contra uma pessoa que tem um desejo de prosperar, de melhorar a tua vida. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é você inclinar o seu coração ao dinheiro e abandonar Deus. Toma cuidado. Vamos ver aqui Lucas 16, versículo 19. Vamos parar no versículo 26, tá bom? Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em sua porta. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas, ou seja, os cachorros se compadeciam do mendigo. E Dives dizia: cada um com os teus problemas, eu não tenho nada a ver com isto. Eu tenho muitos problemas. Nós vivemos numa sociedade assim, né? Uma sociedade terrivelmente egoísta.
que só pensa em si. Eu não tenho nada a ver com os teus problemas. Ou seja, é engraçado, né? Para você que é crente que fala isso, é melhor você rever as suas condutas. Quando tu tá com um problema, Jesus tem que resolver os teus problemas, né? A outra pessoa tem que resolver os teus problemas. Mas quando tem um necessitado à tua porta, ou um amigo precisando de uma ajuda, ou um funcionário precisando de uma ajuda, ou um desconhecido precisando da tua ajuda, e você tem meios intelectuais, meios políticos, meios econômicos, meios sociais para ajudá-lo, você diz, cada um com os teus problemas. Cuidado! Você toma cuidado. 22. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraham. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão, e Lázaro junto dele, e clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me a Lázaro, para que molhe a água à ponta do dedo e me refresque com a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Então Abraão, porém, disse, filho, lembra-te de que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Olha o 26. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que aqui quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os daí passar para nós. Aqui, eu quero te chamar a atenção para você entender o seguinte. Os 5 sentidos de Dives, o homem rico, estão ativos, estão aflorados no inferno. Os 5 sentidos que o ser humano tem, a alma tem. Se você sente dor, a tua alma também está sentindo dor. Porque as dores que você tem saem da alma. Nunca esqueça disso. Os 5 sentidos estão aflorados no inferno. Então todo aquele papo furado, aquela interpretação totalmente equivocada dos religiosos, que quando você sair desse corpo, você vai esquecer de tudo, não haverá lembrança de nada do que você fez, dos crimes que você cometeu, das fraudes que você constituiu, das fofocas que você inventou, da zombaria com o nome sagrado de Deus que você o fazia. Tu vai se lembrar de tudo. Aqui, esse texto é fantástico, que ele revela os 5 sentidos de Dives no inferno. Está sentindo dor. E aqui é interessante que ele ainda continua achando, mesmo no inferno, atormentado pelas chamas, ele continua achando, pensando que ele é superior ao mendigo Lázaro. O que você aprende aqui? Você só pode se arrepender quando você está dentro deste corpo, deste tabernáculo, deste macom, deste santuário sagrado. Depois que você morre, não haverá mais arrependimento. Então, se você está com algum problema com algum irmão, com algum pastor, se você tem algum inimigo enquanto você está aqui, vá e resolva o teu problema com esse irmão ou com aquele filho do diabo. Resolva o teu problema, peça perdão, perdoa as pessoas enquanto você está nesse corpo. Porque depois que o teu espírito sair deste corpo, você não pode mais se arrepender. Então este texto de Lucas 16, a partir do versículo 19, ele fala muito. Então aqui, o 26 está claro que não há contato entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Chega aqui. E aí, o que você achou? É o suficiente o texto de Lucas 16, do 19 ao 26? Ou você gostaria de mais um texto para
sacramentar, para fechar a tampa de que verdadeiramente aquele espírito que subiu lá para falar com Saul não era Samuel, era um demônio que estava enganando ele, porque ele tinha parte, ele se afastou de Deus, então Satanás o acorrentou novamente. Vamos lá em Jó, capítulo 7. E depois a gente vai em Eclesiastes, capítulo 9. Que aí você vai ver claramente que não há os mortos, depois que saem deste santuário sagrado, constituído por Deus, e nós devemos preservá-lo, eles não podem mais sair de onde eles estão e entrar no mundo dos vivos. Vamos lá em Jó. Irmão, cá estamos no livro de Jó, como eu te prometi. Vamos lá no versículo 9. Do 9 ao 10. Tá aqui, ó. Assim como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca voltará a subir. Nunca mais voltará à sua casa, nem mesmo o seu lugar o conhecerá mais. Chega aqui. Então eu estou te dando a palavra. Está escrito. Está escrito. Morreu. Não pode mais subir aos mundos dos vivos para falar com os vivos. Aquilo lá era um demônio. Vamos lá agora em Eclesiastes, capítulo 9, para a gente sacramentar esse vídeo. Vamos lá. Cá estamos novamente, irmão. É tudo pela palavra. Não é o que eu acho. O que eu acho não interessa. O que eu acho não tem relevância. O que eu acho é esterco. É o que está escrito. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e 6. Está aqui, ó. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles. 6. O amor, o ódio e a inveja deles já desapareceram. Nunca mais terão parte alguma no que se desfaz debaixo do sol. Chega aqui. Qual é a interpretação correta de Eclesiastes capítulo 9, do 6 ao 5? Este texto está falando do que eles fizeram aqui. Este texto não está dizendo que eles não se lembrarão no inferno do que eles foram. Porque, veja, se assim fosse, nós aprendemos no livro de Salmos que a vida do homem é como a vigília da madrugada, é como uma silhueta, é como uma sombra. Tudo que eu aprendo aqui, eu vou levar pro resto da minha vida. Eu disse pro resto da eternidade da minha vida. Porque a minha vida, enquanto eu tô aqui neste corpo, é apenas uma sombra. É a vigília da madrugada. Eu lembrarei, eu serei a minha testemunha ocular e auricular do que eu fui aqui no mundo dos homens e como eu servi a Deus aqui. Todos que estão agora aqui em cima, no paraíso, sabem o que fizeram. Por isso estão lá. Os 5 sentidos das pessoas que estão no paraíso estão aflorados, estão vivos, assim como as suas reminiscências. Que papo furado é este? De que tudo que eu fiz lá no mundo dos homens, as minhas reminiscências serão apagadas. Que papo é esse? Que conversa é essa? Por que Deus assim agiria? Se eu serei julgado pelos meus atos diante da face de Deus. Eu me lembrarei do que eu fiz aqui, meu irmão. Tanto quem está no paraíso quanto quem está aqui embaixo no inferno. Então, aqui está uma passagem maravilhosa, te apresentei. A palavra não é o que eu acho, o que eu penso. O que eu acho, o que eu penso, não é relevante, não é interessante, é esterco. Mas é o que diz a palavra. Amém? Que esse conteúdo possa edificar a tua vida grandemente, irmão, em nome de Jesus. Outra coisa, não deixa de botar um comentário aqui embaixo, concordando ou discordando, porque me ajuda muito. Eu quero subir, eu quero levar esse conteúdo para outros irmãos,
Porque nós sabemos que, infelizmente, o sistema religioso que está aí há praticamente uma geração, ele continua destruindo milhares de vidas. Ele continua ceifando milhares de vidas. Ele continua destruindo os dons, os talentos e as habilidades que Deus deu, ofertou a cada um dos teus servos. Infelizmente, as igrejas que estão aí são copia e cola. Por quê? Porque eles não estudam a palavra. Então, em nome de Jesus, compartilha esse conteúdo para a tua rede social. O conteúdo edifica você, o conteúdo fala com você, o conteúdo está te levando informação, está te levando verdadeiramente conhecimento. Coloca na tua rede social, irmão, porque não é a minha palavra, não é o meu conteúdo. Aqui eu sou o meio, aqui eu sou uma ponte. Eu estou divulgando o reino de Deus, irmão. Eu não estou divulgando a minha empresa. Eu estou divulgando o reino de Deus, a verdade que está escrita, que não pode ser refutada, que não pode ser escondida. E por meio da palavra, irmão, eu creio, nós libertamos vidas, nós libertamos pessoas. Não só do diabo, mas também dos movimentos religiosos que imperam dentro das igrejas. Compartilha para a tua rede social, toca no sininho, se inscreva no canal e aprenda a interagir na rede social, porque você só se inscreve. Ontem mesmo, anteontem eu vi que tinha 501 inscritos. Hoje eu entrei e só tem 500. Ou seja, a pessoa que se inscreveu, só se inscreveu, gostou do conteúdo e só se inscreveu. O algoritmo foi lá e tirou ela do meu canal. Por que eles fazem isso? Eu não sei. Amém? Deus abençoe você. Abra o seu entendimento por meio do seu espírito. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.